vocês sobre a minha carreira, é, que o Thiago diz brilhante, mas teve vários trancos e barrancos. Sempre a gente quer mais, a gente quer aprender mais. Eu decidi fazer o curso do Thiago porque eu acho que eu precisava me atualizar em estatística. Estatística foi uma daquelas matérias da faculdade que eu falava, na faculdade a gente fala, não vou usar isso para nada, né? Imagina, estou estudando outra coisa. E aí, no final das contas, você fala, pô, tinha que ter prestado atenção. É, mais ou menos assim. Né? E assim, a gente fala que é assim na escola e depois a gente fala que é assim na faculdade e a gente nunca aprende. Eu E fiquei com muito certeza em vários cursos. cientista de dados do iFood se inscreveu no meu curso. Eu falei, caraca, mano, que legal. Pois é, mas é assim, a gente sempre tem para aprender. Isso é uma coisa que Ótima eu postura, cara. nunca parei de estudar, assim, oficialmente, né? Graduações eu parei em 2010, na pós-graduação. Ameacei o mestrado em 2016, mas não deu para levar. Eu vou contar um pouquinho mais para vocês. Mas, enfim, o que eu quero dividir com vocês e o que eu quero que vocês também me deem esse feedback e conversem comigo é isso, que a carreira nem é sempre o que a gente espera que vai acontecer. Muita coisa muda no meio do caminho. Eu era aquela pessoa que não ia casar e ter filho, e fui a primeira da minha turma a casar e a primeira da minha turma a ter filho. Então, as coisas vão acontecendo na nossa vida e a gente vai adaptando. E eu acho que o que eu vou querer falar para vocês no final de tudo isso, e que eu quero que vocês tenham isso em mente, é que a gente consegue adaptar para o que a gente está vendo de futuro. Eu tenho ainda vários planos. Eu sou velha aí no mercado, né? Eu já tenho 36 anos e trabalho com muita gente mais nova que eu. E eu costumo falar, gente, escuta a tia, porque a tia já tem um tempinho a mais que vocês de trabalho. Mas eu ainda tenho 36 e tem muita coisa ainda para fazer. Eu ainda espero conseguir fazer um mestrado. Ainda é um objetivo que eu tenho. Então, vou compartilhar com vocês aqui a apresentação que eu fiz. Fiz poucos slides para a gente conversar mais. Se vocês quiserem falar alguma coisa, pode digitar. Eu estou com o chat aberto aqui também. E vocês podem também me interromper, não tem problema, tá? Aqui é uma conversa, não é... Todo mundo aqui está aprendendo. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Legal. Um minutinho. Peraí. Começou a compartilhar, né? Já compartilhou, Sim, já. sim. Beleza. Show. Então, vamos lá. Ai, agora fechou o chat aqui. Peraí. Um segundo. O Tranquilo. chat deve ter minimizado. Ele fechou, acho que não. Não, ele fechou para mim aqui o chat. Ele estava aberto o chat, agora que eu... Bom, mas vamos continuar. Qualquer coisa vocês me avisam aí, Thiago, me dá uma ajuda. Beleza, ajudo sim. Se precisar. Então, vamos lá. A ideia do que eu queria conversar com vocês hoje é sobre o tempo muda. O tempo de meteorologia, o tempo de maturidade, o tempo que as coisas acontecem. Então, eu sempre gosto muito dessa frase, que eu acho ela bem ambígua e tem bastante a ver comigo, com todas essas mudanças da vida aí. Deixa eu ficar aqui. Muito bem, quem que eu sou? Sou uma pessoa extremamente curiosa, sempre fui muito curiosa. Eu era aquela pessoa que pedia o computador para o pai, e a hora que ele deu o computador, eu comecei a destruir o computador toda semana, porque eu via DLLs e falava, eu não estou usando isso, está ocupando espaço do computador e vou apagar. Eu era essa pessoa. E eu era a pessoa que levava o meu computador para casa dos amigos e caiu fã.
e de repente fritava o, né, a motherboard, e aí ia lá o técnico em casa e falava, Rebeca, o que você fez agora? Aí a gente abria, aí eu sempre enfiando a carona junto para entender como é que as coisas aconteciam. Fui fazer... Eu saí de casa com 14 anos, fui morar num colégio interno no Paraná. E essa foi, eu acho que, a primeira grande mudança da minha vida. E lá eu fazia o colegial, todo mundo fala, nossa, mas colégio interno, gente, era uma delícia. Porque era um colégio interno religioso, mas tinham 300 meninas e 300 meninos, e você tá naquela fase de ficar com os amigos, de ter aquela interação. Foi uma fase muito legal e foi uma fase que eu comecei a entender que eu realmente gostava de informática. E a gente tinha avaliação todo dia, tinha prova quase todo dia, então tinha bastante estudo. E tinha o pessoal que fazia processamento de dados e tinha o pessoal que fazia... era qual cidade? Era em Maringá, no Paraná. E, na verdade, a cidade chamava Floresta, ficava perto de Maringá. E aí a gente... E tinha o pessoal que fazia processamento de dados e tinha o pessoal que fazia o colegial normal. E eu fazia o colegial normal, mas acabava que eu era uma das únicas que tinha computador. E ficava aquelas conversas de computador e a gente ia para o CPD do colégio para todo mundo usar computador e usar e-mail. Naquela época ainda tinha só Hotmail e Yahoo. Eu estou falando aí de 98. E eu comecei a invadir a rede do colégio. Eu falei, opa, peraí, vamos ver aqui o que está acontecendo. E aí eu comecei a ver que aquilo ali não era um bicho de 7 cabeças, e sempre em algum desafio. E naquela época, eu era aquela criança que queria ser astronauta. E passei por ser a arquiteta, medicina, e naquela época meu pai virou para mim e falou, não, você tem que fazer engenharia, que engenharia é o que tem que ser. Eu falei, tá bom, vamos fazer engenharia. Comecei a fazer o curso de engenharia, fiz 2 anos de engenharia, e quando eu fiz 1 ano de engenharia química, falei, meu Deus do céu, como eu odeio química, não quero isso. E aí prestei vestibular e entrei para engenharia aeroespacial, numa faculdade particular em São José dos Campos, mas era uma faculdade que ela foi feita para o curso foi preparado para as pessoas da Embraer se atualizarem, né, ou se terem uma graduação em engenharia aeroespacial. Então, o curso era bom, mas nessa época eu comecei a fazer iniciação científica em meteorologia. A gente começou a analisar os dados de aurora. Eu adoro aurora até hoje por conta disso. E eu falei, nossa, tá aí uma área que eu não imaginava que existia. E falei, não, vou fazer meteorologia, vou largar engenharia, vou fazer meteorologia, para tristeza do meu pai, né? E fui em 2003, eu entrei na USP, comecei a minha faculdade de meteorologia, muito feliz, toda contente, né? Eu vim estudar na USP, meteorologia, eu ia super bem, fiz 2 anos de engenharia, sempre fui muito bem na escola, na faculdade. Não sei por que todo mundo fala que USP é tão complicado. Leso engano. Tomei. Então, vamos lá. Desde 98 eu mudei de casa, mudei de vida, comecei a morar com pessoas totalmente diferentes, em dormitório. E aí, em 2001, mudei de novo para fazer faculdade. Em 2003, eu mudei de novo aqui para São Paulo. E eu acho que esse foi o maior choque na minha vida, foi quando eu percebi que meu mundo não era tão perfeito. Primeiro semestre de 5 matérias eu bombei 4. Eu falei, opa, o que aconteceu agora aqui, né? E aí vamos lá, vamos descobrir como que a gente estuda. Então, redescobri como eu estudei, como aprendi a estudar. Aquelas matérias muito básicas, meteorologia na USP, a gente faz física com o pessoal da física, matemática com o pessoal da matemática,
estatística com o pessoal da estatística, e os professores esquecem que a gente está ali para fazer meteorologia, não para fazer essas outras matérias. E acaba que a gente tem que aprender tudo meio na urgência ali. Coisa de faculdade grande, né? Nossa, e os professores, e o que eu sempre falo, as pessoas me falam, mas qual a diferença? Porque esses 2 anos que eu fiz de engenharia foi em faculdade particular. E o pessoal fala, mas qual a diferença, né? Qual a grande diferença? Vale a pena eu fazer uma faculdade pública? Eu falo, gente, só vale a pena se você quer apanhar. Muito. Porque eu teria a mesma quantidade de informação numa faculdade particular. Até os mesmos professores, né? Os professores ensinam de maneira diferente. Na faculdade particular, não estou dizendo todas, mas a maioria, os professores eles se importam em te ensinar que você entenda, porque eles vão ser avaliados e aquilo faz diferença deles continuarem contratados ou não. Na faculdade pública isso não faz diferença nenhuma. O professor está lá, está contratado, e se você passou, passou. Se você entendeu, parabéns. Se você não entendeu, senta lá na biblioteca, com aquele cheiro de neurônio queimado que tem biblioteca da USP. Eu não sei quantos de vocês já foram numa biblioteca de faculdade particular, mas é fedido, e eu costumava falar que era neurônio queimado. Porque se senta lá e fica, né? Fica até conseguir entender o que vai cair ali, como que você vai ultrapassar aquele desafio. Muito bem, cheguei na USP e falei, vou para o doutorado direto. Vim aqui para fazer minha área acadêmica, vou para o doutorado direto. Primeiro 6 meses, bombei 4 matérias das 5 que eu fazia. Falei, bom, acho que alguma coisa não está certa. Fui, então, ver o que acontecia. Aprendi a estudar e logo depois eu descobri que dava para fazer um estágio na área de radar. Era num lugar lá dentro da USP que chamava Sistema de Alerta de Inundações de São Paulo. E eu me candidatei. Falei, bom, vamos ver, eu já fiz iniciação científica, não quero mais fazer iniciação científica, vamos trabalhar. Fui, comecei a trabalhar, era super legal. De novo, onde eu caí? Dados. Rebeca analisa todo o banco de dados que a gente tem, verifica para ver que tipo de chuva, que aconteceu, a gente precisa arrumar todo o banco de dados. Lá vai a Rebeca fazer 4 anos de estágio arrumando o banco de dados. Em 2008, me surgiu a oportunidade de ir para a Sun Microsystems. E era uma multinacional. Falei, pô, uma meteorologista numa multinacional? Muito legal, né? Comecei a trabalhar com supercomputadores. HPC, chamam High Performance Computing. Então, são computadores para fazer processamento de alto desempenho. O que hoje a gente vê em Data Science, né? O que a gente vê no do Google, no Colab do Google, né? No Databricks, enfim, tem N ferramentas aí que a gente acaba usando esse tipo de processamento hoje na nuvem, né? Naquela época a gente ainda usava bastante coisa local, e o HPC é exatamente isso. Então comecei a trabalhar com isso, comecei a aprender Java, comecei a melhorar um pouco a linguagem de programação ali, e acabou a minha faculdade em 2008, no final de 2008, e veio a crise dos Estados Unidos e eu não fui efetivada na grande empresa que eu amava. Caramba. Tudo bem, vamos ver. Só que nos últimos meses que eu estava lá na Sun, um dos meus gestores virou para mim e falou, Rebeca, você tem um perfil que não é tão técnico, por que você não faz alguma coisa em marketing? Vai aprender mais sobre empresa, vai aprender mais sobre gerenciamento. Tá bom. Eu vou fazer uma pós-graduação, então, não quero fazer meu mestrado agora de cara, quero trabalhar um pouco. E fui fazer minha pós-graduação em inteligência de mercado. Em 2009 só tinha na FIA ou no Ibope. E aí o do Ibope estava muito voltado a pesquisa de mercado e não era o que eu queria. Então eu fui fazer na FIA,
fiz. Para mim, aquilo tudo era muito maravilhoso, porque eu que vim de uma área extremamente técnica, não tinha noção de como funcionava uma empresa, funcionava uma área financeira, uma área de contabilidade que vocês estavam discutindo agora, né, recrutamento de pessoas, e aí acabei aprendendo bastante coisa, foi muito legal, e nesse meio tempo me chamaram para trabalhar com BI. Falei, quem? Né? Não tinha noção, porque eu trabalhava muito com o back do banco de dados, né, com o ETL mesmo. E aí a gente topa o desafio, muda tudo de novo e começa a estudar BI. Bom, trabalhei 9 meses nessa empresa para substituir uma pessoa que estava de licença maternidade e uma combinação minha e do meu marido, eu entrei de licença maternidade. Na verdade, eu saí do trabalho para engravidar. Nessa época a IBM me chamou, mas eu já estava grávida e a gente sabe que as coisas não funcionam assim, né? Imagina, eu estava grávida, eu saí de licença maternidade 6 meses, que naquela época a IBM dava uma licença de maternidade 6 meses, aí eu já ia tirar uma férias também, porque já, né? Não ia dar muito certo e acabou não andando. Eu ia trabalhar com Cognos na IBM. E tive meu filho, fiquei até 1 ano com meu filho em casa. Nesse meio tempo, para eu não perder o ritmo das coisas, porque ser mãe muda muita coisa, eu comecei a fazer trabalho voluntário na tradução de uma linguagem de programação para as crianças. Chamava Brain Food. E a gente ajudou a trazer isso com o pessoal que tinha trabalhado comigo na Sun também, eles que estavam trazendo isso para o Brasil. Então, ajudei na tradução de algumas coisas, tal. Voltei a trabalhar um pouco mais com a programação em si, né, com programação, com desenvolvimento, com dev mesmo, para ajudar a gente a desenvolver. E aí, quando meu filho tinha 1 ano, eu voltei a trabalhar oficialmente e fui implantar um ERP numa indústria gráfica. Uma indústria que não tinha processos bem definidos, não tinha dados sendo coletados, eles ainda imprimiam a nota fiscal em 3 vias para ficar guardada, uma com eles, uma com o contador e uma para enviar. E aí a gente começou toda essa mudança digital dentro da empresa. Foi uma fase muito legal. Eu fiquei 4 anos trabalhando com isso. E foi uma descoberta muito legal, porque a gente acabou... Eu falo a gente porque isso sempre envolve todo mundo que está perto de mim, né? Eu acabei entendendo como funcionava melhor uma empresa, como lidar com pessoas, desde um chão de fábrica até um diretor de empresa. Então, uma pessoa que está cética enquanto a isso. Tinha um pessoal que trabalhava comigo que trabalhava em automação e a gente começou a colocar no ERP os KPIs que a gente precisava nas paradas da máquina lá na linha de produção. Então, e a preocupação de como desenvolver isso da maneira que a gente não tivesse, que o funcionário não se sentisse ali confuso, né? Porque você imagina, você está num chão de fábrica, está no meio de um processo operacional e parar para teclar no computador não existe. Foi legal, a gente colocou, não colocou iPad, mas colocou tablets nas máquinas e a pessoa logava, e a gente colocou um aparelhinho de logar com crachá. Ela logava com crachá, o responsável, e ele só ia digitando por que parou a máquina, quais eram os problemas, a gente mapeou tudo isso. Legal. E foi muito proveitoso. E desse trabalho aí surgiu a ACE, que era Empresas Inteligentes, que foi a empresa que um amigo que trabalhou comigo já estava fazendo, ele trabalhava com RP também, e aí ele estava colocando BI em empresas que estavam com essa maturidade para colocar BI. Porque quando uma empresa de médio e pequeno porte coloca o RP, ela começa a acumular dados. E, normalmente, ela tem aqueles relatórios prontos lá e fica nisso.
Só que a nossa proposta na ACE era justamente otimizar o uso desses dados. Então, colocar um BI para eles, entender se o ERP estava puxando as informações corretamente para dar uma informação legal para eles. Então, foram mais alguns anos da minha vida, e foi de 2016 até o ano passado. E no ano passado, uma empresa parceira nossa acabou adquirindo a ACE, né, a BI Machine, que é uma empresa do Sul, do Rio Grande do Sul. Um pessoal muito legal, muito competente. Mas aí, nesse meio tempo que eu estava no BI, eu conversava muito com C-levels, né, com donos de empresa, donos de empresas de médio e pequeno porte, não eram de grande porte, mas eles já vinham me puxando para a conversa de, e o tal do Big Data? E o tal, nossa, mas e os robôs? E eu falei, bom, eu acho que eu preciso me atualizar de novo, porque eu estou vendo que as coisas estão acontecendo e eu não estou acompanhando. Eu fui fazer o curso do Tera, de Ciências de Dados, né? Antes disso, conversando com amigos meus que trabalhavam com BI e tal, eles sentaram um dia comigo e falaram, Rebeca, senta aqui, a gente está com um software novo, vamos fazer um teste? Vamos! E aí eu sentei com eles para fazer o teste, e era um teste eram dados de uma empresa de previdência privada dos Estados Unidos, e como que eles faziam para evitar o churn. Vocês entendem o que é o churn? O churn é a desistência, né? Então, nesse caso, é um caso, eu acho que é até conhecido. Isso foi em 2015, que eu tive essa primeira conversa aí com Data Science. E a gente começou a fazer, as pessoas compravam a previdência privada, que nos Estados Unidos é diferente daqui, então eles compravam e iam pagando, quando chegava na época de se aposentar, eles retiravam tudo e colocavam em outro lugar. E a empresa tem alguma coisa errada, a gente precisa não ter esse problema. Não eles tirarem o dinheiro porque está afetando o negócio. E a gente começou a fazer um estudo ali de uma árvore de decisão, e a gente chegou numa conclusão, e eu olhei pro menino e falei, não é isso, esse negócio não está funcionando desse jeito, não acho que é dessa maneira que a empresa vai dar certo. E aí a gente voltamos alguns nós da árvore de decisão, e esse foi a minha introdução, primeira introdução a Machine Learning e Data Science, como as coisas iam acontecer. E aí eu fui fazer o curso do Tera alguns anos depois, né, em 2018, e foi super legal. Tem professores muito, muito competentes lá. Fez o curso de Data Science lá? Fiz o curso de Data Science, fiz com a Raíssa, que é da Amazon, uma pessoa especializada né? em NLP. Cullivan, sei lá. Sim, uma pessoa sensacional. Fiz com a Patrícia do Grupo Zap, o Alan, que hoje está no Magazine Luiza. Enfim, tem assim, um pessoal de mercado muito bom, muito competente. E surgiu a oportunidade de ir para o iFood. E agora? Vou largar a minha empresa e vou ganhar menos. Vou pegar um desafio de programar, que eu já não programava há muito tempo. Falei, vamos embora, vamos tocar isso. E a gente foi. E foi uma conversa em casa bem séria, porque eu, com um filho pequeno, falei, olha, eu vou começar a chegar em casa mais tarde, tá? Porque a minha empresa era muito perto aqui da minha casa. E agora eu trabalho em Osasco, eu demoro 1 hora e meia para vir. Nossa. E olha, São Paulo, quando muda, pensa, né? É muito grande muito, São Paulo. muito. E aí eu falei, bom, tudo bem, todo mundo topa, todo mundo entrou na brincadeira. Eu tenho um marido ótimo que topa as minhas loucuras. E Legal. beleza, vamos embora. Comecei a trabalhar lá no iFood. O primeiro desafio que eu tive no iFood
foi sobre, é o que está embaixo ali, é sobre qual é a maior taxa de entrega que o cliente estava disposto a pagar. Por quê? Eles tinham um valor de taxa de entrega fixo. Eu vou explicar para vocês um pouquinho como funciona a área de logística do iFood. Quando você compra no iFood, tem dois modelos. Ou o restaurante te entrega, né? Ele é responsável pela entrega, o iFood só faz a intermediação marketplace, né? Então, você pede, o restaurante recebe, a partir do momento que o restaurante recebeu o pedido é problema do restaurante. Então, se atrasou, se o pedido não chegou, todas essas situações são responsabilidade do restaurante. E você tem, em algumas cidades brasileiras, se eu não me engano, são mais de 200 já, você tem a logística do iFood, que o iFood se responsabiliza pela entrega. Então, o restaurante paga um pouco a mais por isso, e o iFood se responsabiliza em buscar na hora certa o pedido e entregar para o cliente com qualidade. Então, tinham valores específicos, por exemplo, para 1,5 km, para 3 km e para 5 km. E aí, a ideia da minha área, que era uma área de growth, né, de desenvolvimento, era quanto que a gente pode cobrar do cliente que ele vai pagar. Qual o máximo disso? Enfim, foi um mega desafio. Eu trabalhei basicamente com regressão e no final das contas foi o maior balde d'água que eu acho que eu recebi na minha vida. Porque depois de 3 meses lutando ali com o banco de dados e com regressão e com estatística, não deu em nada. Por quê? O iFood não gostou? Não, não é que o iFood não gostou. O que aconteceu é que a gente não conseguia entender a correlação de quanto o cliente queria pagar para a gente cobrar. Então, eu peguei dados de restaurantes, eu peguei só alguns bairros de São Paulo, porque eu tinha muito dado. A gente foi diminuindo a área de estudo para ver o que a gente conseguia analisar e, na verdade, a taxa de entrega variava muito mais com o bairro que o restaurante estava localizado ou o bairro que o cliente estava localizado, do que necessariamente com o dia da semana ou o horário do pedido ou o tipo de comida, a classificação do restaurante. Tudo isso a gente analisou e... Talvez até pela geografia, né? Talvez Sim, o assim, tempo de entrega e tudo na verdade, mais, né? como eu estudei só para São Paulo, ficou bem claro que tinha a ver com o bairro, sabe? Esse bairro é mais caro, então o custo da taxa de entrega é mais caro. Entendi. Porque o que eu tive que fazer, como o custo da logística do iFood era fixa, eu tive que usar os restaurantes que não usavam o iFood, né? A logística do iFood. Eu tive que pegar as informações das vendas que a gente tinha e que não entregavam pelo iFood, para ter uma ideia do que acontecia. Mas eu tive um restaurante que mudou 13 vezes a taxa de entrega num dia. Caramba. Foi, assim, o que eu vi mais bizarro. A maioria mantinha. Eu acho que esse cara tava fazendo um teste AB ali, viu? Um FGH, porque 13 mudanças num dia. Verdade. Logo depois desse daqui, eu comecei a fazer esse estudo aqui de quais áreas a gente pode expandir a entrega do iFood sem perder a qualidade da entrega. Junto com esse desafio, me veio esse outro aqui de baixo, que era qual produto de logística a gente pode ofertar para os restaurantes. Porque aí, logística já tinha desenvolvido vários tipos de produto, não era mais só, o iFood entrega para você. O iFood entrega para você numa área que você quer. Você entrega na outra área, o iFood entrega nessa. Ou o iFood entrega na hora do almoço e você entrega na janta. Então, o iFood começou a ter vários produtos de logística. A gente precisava entender qual produto de logística a gente entregava para o cliente que ele ia falar, não, beleza, eu quero. Porque o nosso interesse é vender. Mas o que eu escolhi falar para vocês, que tem a ver com clusterização, foi esse daqui. Que era de quais áreas a gente podia expandir. Legal.
Então, vou explicar um pouquinho para vocês um pouquinho de como era lá a área de Data Science no iFood. Não havia chapter. Eu não sei o quanto de vocês sabem o que é chapter. Em muitas empresas, eu não sei se... Eu não sei o que é chapter. Chapter é uma maneira, se eu não me engano, Spotify, que fez esse tipo de... Eu posso estar falando besteira, talvez Spotify foi Squads. Mas um desses unicórnios desenvolveu uma maneira de trabalhar com os data science, que é uma equipe de data science, e de 2 em 2 eles eram jogados nas áreas para desenvolver aquela área com produtos de data science. No iFood não tinha isso, então cada área tinha a sua equipe. Então, na minha equipe tinha um data engineer, tinha um data science e tinha um business analyst. Certo. Quando eu saí do iFood agora, uns meses atrás, a gente já estava com 13 pessoas nessa equipe. Mas quando começou, nós éramos em 4, né? A minha gestora e nós 3 analisando os dados. E aí, depois de um tempo que o iFood percebeu que precisava colocar um chapter, precisava organizar algumas coisas, eles dividiram os data sciences em 2 modelos. Então, eram os data scientists focados em machine learning, focados em modelos para entrar em produção. Os engenheiros de machine learning, vamos dizer assim, né? Exatamente. E os data scientists, data analysts, que usavam os dados para entendimento e solução do negócio. Então, eu me encaixava nisso. Eu usava os modelos de data science, o estudo dos dados, para a gente tomar decisões mais assertivas para a empresa. Legal. E sempre o mestre Oda aí para criar uma vivacidade, né? Combinando data e negócios, você vai ter a melhor solução que um data science pode te dar. Então, Exatamente. O negócio é fundamental, né? esse é o unicórnio. Esse é o unicórnio, mas dificilmente a gente acha um unicórnio. Então, você tem que ter uma equipe que pode te dar tudo isso. Uma equipe bem integrada consegue te dar tudo isso. E às vezes é até mais barato que um unicórnio. Sim. Então, como que eu comecei a desenvolver o problema? Eu coloquei o projeto bem desenvolvido ali, com prazos, com bases que eu ia usar, com stakeholders que eu precisava falar. E tudo isso a gente ia apresentando de pouco em pouco para a gerência, né? Tanto para a gerência quanto para a diretoria. Tinha bastante gente interessada nesse estudo. Selecionei algumas bases de dados, defini que a granularidade que a gente ia estudar ia ser por centroide de 1 km por 1 km. Por quê? Eu tinha muitos dados geolocalizados. E se eu fizesse de 10 km por 10 km, eu ia ter um volume muito grande. E a gente tinha 3 tipos de análise de logística no iFood diárias. Então, a gente tinha o centroide, a gente tinha o cluster de área e a gente tinha o polígono. Então, para eu entender como que eu ia encaixar numa dessas áreas, mentira, a gente tinha um raio de entrega também, que eram em raios redondos da distância do restaurante. E foi uma briga bastante grande ali para a gente discutir como é que a gente ia dividir isso, que pudesse que coubesse em cada um desses estilos de análise. Então, a granularidade ficou bem, bem pequenininha, de 1 km para 1 km. E fui definindo quais as features que eu precisava usar ali. Para encaixar, né, nos espaços. Exatamente. Entendi. Então, o primeiro passo foi selecionar os dados, as tabelas e os datasets. O segundo passo foi a limpeza de dados. Fiquei um mês e meio nessa limpeza de dados aí. E eu queria juntar tudo em um dataset só. Porque eu queria que o meu... Eu li que era uma otimização para você fazer os modelos de data science se você tivesse tudo num dataset só, não ficasse agregando direto no Python. Então, toda essa primeira parte do 1 e do 2 eu fazia em SQL, fazia um dataset e aí eu jogava para o Python para a gente começar a fazer o resto das análises. Então,
fiz APC, usei o Pandas para a gente fazer a análise básica ali do dataset, né, uma análise estatística, e validei o dataset. A hora que eu cheguei no dataset final, falei, bom, passei uns 3 meses brigando com isso daí. Quais os dados que eu tinha lá que eu resolvi usar, tá? Eu usei dados do censo, de população, de idade das pessoas, de renda, eu não vou lembrar todos agora, mas eu usei vários dados do censo. Legal. Eu usei uma análise de concorrentes que a gente tinha, de restaurantes de concorrentes que a gente tinha nas áreas, e os dados e os pedidos dos nossos restaurantes, né, para eu ter as informações de quanto que as pessoas gastavam ali naquela região. Chegou a usar IDH do município, alguma coisa assim ou não? IDH não. 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 Eu fiz para 8 municípios, mas eu não cheguei a fazer IDH, não. Beleza. Então, beleza, tinha muito dado, eu já tinha informação, eu tinha que diminuir porque eu tinha que começar em alguma coisa pequena para validar e aí a gente fazer. Então, eu peguei 8 cidades e eram milhões e milhões de linhas. Vocês imaginam que o iFood esse mês fez 20 milhões de pedidos? Então, todo dia você tem milhões de linhas sendo imputadas no iFood. Então, foi um trabalhinho aí. E como bom data science, a maior parte é sempre ficar cuidando dos dados Como é que era a estrutura lá? Era Hadoop, Spark? A gente usava Spark no Databricks. E agora tinham liberado também para a gente, em junho, liberaram para a gente também usar o AWS. Então, a gente tinha começado a usar as coisas no AWS, mas muita coisa a gente trazia para a máquina, a gente diminuía o dataset, e trazia para a máquina para rodar mais rápido. Porque o Databricks, ele é clusterizado, né? Legal. Com o Spark, ele é clusterizado. E às vezes a gente precisava usar pandas e não dava para usar pandas no Databricks, justamente porque ele era clusterizado. Quando você jogava para o pandas, ele jogava para um módulo só e você parava a empresa. Aí não roda, né? Aconteceram algumas vezes. Comigo não, mas aconteceram algumas vezes. Então, a minha escolha do trabalho foi usar uma classificação com o Score, que já era uma classificação que os analistas do iFood tinham usado lá para restaurantes. E eu queria criar uma variável de peso ali para aquele centroide. E aí, depois que eu criei essa coluna do Score, eu joguei no K-means para entender como que os centroides se comportavam ali, para tentar uma clusterização nos próprios bairros de onde eu poderia aumentar. Por quê? Uma maneira da gente aumentar rápido é uma maneira aumentando o limítrofe, né? Então eu tenho 5 quilômetros, se eu aumentar para 5,5 quilômetros, quantos de pedido eu vou ter nisso? Beleza. E deixa eu comentar com vocês um pouquinho o que é clustering. Alguém sabe, já mexeu, já trabalhou com clustering, já fez projeto com K-means? Fala aí, pessoal. Pode desmutar o microfone aí. Não conheço Então, não. Luciano, eu não conheço isso não. Como eu estou começando também nessa área de data science, eu sou analista de dados, não conheço o que é clustering, não. Legal, então Eu já fiz um projeto. No meu caso foi um projeto simples, foi separar os países que consumiam mais cerveja, destilados, uísque, rum e vinho, separando, pegando uma clusterização, fazendo centróide, esse tipo de coisa. A legal. Alemanha ficou parada num só, né? Sendo destilado, né? É engraçado porque
como alguns países tinham dados muito semelhantes e variavam, sei lá, uns 10 corpos, digamos assim, de unidade, às vezes ficava meio difícil. Aí tive que ajustar, mas ficava uma briga bem parelha entre esses países, entendeu? Legal. Não, Legal. a análise de clustering, e depois eu deixei 3 papers para vocês darem uma olhada aí. Legal. A análise de clustering, ela é uma análise complexa. Por quê? Vou mandar aqui. Clustering é uma técnica de aprendizado não supervisionado. O que isso significa? Que você não tem o resultado para você analisar. Quando você está usando o supervisionado, você tem a variável resposta. E aí você testa, treina, e teoricamente o seu modelo vai te dar uma resposta muito boa. Quando você está fazendo isso com clustering, você não está fazendo com supervisionado. Então, é um cuidado bem maior que você tem que ter aí para o seu modelo não cuspir errado. Tá? Então, dado o número de objetos, você coloca os objetos com similaridade. Eu tenho um exemplo aqui bem legal que eu peguei de um professor da USP. E eu não comentei com vocês, né? Nesse meio tempo, quando eu estava na ex, que eu tentei fazer um mestrado. Então, eu tinha a minha casa, o mestrado, o trabalho, e eu falei, um deles vai ter que voar. No caso, o mestrado. E, bom, de novo, o clustering é utilizado para encontrar padrões inesperados, justamente porque você não tem a variável resposta dele aí, e é um problema que não é definido claramente. Eu peguei esse exemplo aqui, clustering muito bom, que eu acho que deixa a gente deixa bem claro e bem gravado o que é. Então, você tem 4 animais aí, e você pode fazer o cluster dele de com bico sem bico, animal de água e de terra, e animal ovíparo e mamífero. E olha só que interessante, no clustering você consegue colocar a mesma situação em 2 lugares. E aí, como é que você vai fazer para definir se você precisa colocar ele em um só? Você tem que colocar um peso numa das features dele aqui, né? No ovo. É mais importante o ovo para mim ou não? E aí é aqui que a gente... que é um dos pulos do gato de clusterização, né? Como que você arruma os dados para ele ficar num lugar só ou não. Depende do que você está estudando. Também desse mesmo professor, eu gostei muito dessa análise aqui que ele colocou. Então, você começa com a escolha e definição dos objetos e seus atributos. Ele vai fazer a similaridade dos objetos. Quando você coloca no algoritmo de clustering, ele já vai fazer, né, essa similaridade. Você coloca para ele qual é a similaridade que você quer. Ele roda o modelo, e aí você faz a validação e a interpretação. Sempre super, super importante a validação e a interpretação. Quase nunca sobra tempo para isso, mas é super importante. Qual é a diferença do conhecimento usuário especialista aqui? Por que eu coloquei isso aqui, que eu achei extremamente importante? Toda vez que você vai trabalhar com dataset, você tem que entender os dados e você tem que entender para que aquilo vai ser usado. Todo estudo de data science precisa ter uma ação a ser tomada. Tá? Mesmo que é só uma ação de não vamos atuar, ou vamos abaixar o preço, não vamos abaixar o preço, tem que ser tomado. Se você não toma uma ação em cima de um estudo de data science, eu acho que ele não ficou tão bom. Tá? Aqui ele está falando do cluster, ele falou, cluster é válido se não ocorreu por acaso, pois qualquer algoritmo de clustering encontra cluster, independente se existe ou não similaridade entre os objetos. Então, é super importante quando você vai definir quem são seus atributos e qual a similaridade que você vai procurar isso com eles. Tá? No meu caso, eu queria saber, como eu tinha número de pedidos, eu queria saber os números de pedidos e eu fiz também com o número de restaurantes, para clusterizar áreas mais populosas ou não. Esses aqui são alguns papers que eu
depois passo lá Ótimo. no Telegram para vocês. Esse último aqui é um de meteorologia, de um paper de clusterização e meteorologia que não deu muito certo, mas é legal a gente ver também coisas que não deram certo. Sim, com certeza. E eu dividi o meu estudo em 3 áreas mais complexas aí, 3 grandes áreas, né? Que foi o score, a análise do K-means, e depois eu joguei essa análise do K-means no XGBoost. Alguns amigos meus falaram que eu dei uma exagerada, que eu não precisava fazer isso, que estava meio redundante. Mas o que que eu fiz? Por que que eu fiz o XGBoost? Porque eu queria classificar as áreas, eu queria entender qual área tinha mais oportunidade ou não. Então, eu acabei jogando no XGBoost, uma coisa que eu disse que eu não queria usar, porque imagina o XGBoost, você não sabe o que está acontecendo dentro dele. E foi bem nessa parte que eu comecei a conversar com o Thiago, que eu falei, bom, se eu não sei o que que o modelo está me dando, eu acho que eu preciso voltar para a estatística um pouco mais, para entender o que que ele está cuspindo aqui. Então, na primeira e na segunda parte do meu projeto, eu Pensou em fiz fazer componentes principais? o que que eu fiz de componentes principais? Não, você pensou em fazer componentes principais ou não? Não. Não. Eu fiz, na verdade, no início lá, mas não gastei muito tempo com isso. Talvez eu devesse ter gastado, talvez fosse melhor. Não, eu acho que podia Enfim, ser uma é tentativa. aprendizado, né? Você tá lá, você tem que tomar uma Não, decisão. com certeza. Toda tentada é válida. Todo atentado é válido. E no caso é sempre muito atentado mesmo. A gente faz muito atentado com esses dados. Então, te localizar vocês aqui. Aqui é o aeroporto de Congonhas. Aqui é o Parque do Ibirapuera. Esse daqui é uma imagem de São Paulo. Aqui a gente tem o Rio Pinheiros, a represa, essa é a Guarapiranga e essa é a Billings. Por que que eu peguei essa área? Porque a gente entregava já nessa área aqui da cidade. E eu queria entender, na área limítrofe da cidade, aonde que eu podia entregar, tá? Então, esse daqui foi quando eu fiz clusterização, baseado no score de pedidos, tá? Que eu coloquei um peso no score de pedidos ali. Então, assim, aqui eu tinha uma área de oportunidade, aqui eu tinha uma área de oportunidade, vendo? Sim, sim. Os Quanto mais vermelhos escuro, eram, mais, né? e os vermelhos eram mais oportunidade. Entendi. E é engraçado você enxergar isso daqui, que essa daqui é a favela de Heliópolis, e aqui é Paraisópolis. E por que que ninguém entregava aqui? Porque eu tinha dados dos pedidos, eu não tinha dados só de entrega do iFood. Nenhuma empresa, mas assim, você não tem entregas nesses lugares pelo iFood. Eu achei bem interessante isso daqui. E essa daqui foi a minha... Os pedidos lá eram muito altos, mas não te entrega, é isso? Não tinha entrega. Não, na verdade... Peraí, deixa eu voltar. Na verdade, a gente não tinha pedido aqui. Não tinha pedido em Paraisópolis, não tinha pedido em Heliópolis. Não tinha. Entendi. Aí, mas com a clusterização deu que seria bom você colocar pedido lá, é isso ou não? Entendi. Não, aqui eu não tinha informação. Eu tinha aqui mais limítrofe deles aqui. Tá vendo? Esse é que eu não consigo desenhar. Mas Tem esse... uma ferramenta aí que você pode desenhar. Clica aí no Options, Annotate. Aqui, isso. Essa área aqui, eu já pulei para o próximo, mas tudo bem. Essa aqui, ó, é a favela, tá vendo? Ah, beleza. Essas são as favelas, então não tinha praticamente entrega nessas favelas. Uma coisa que eu tive que fazer, eu tive que normalizar os meus dados para eu conseguir enxergar de uma maneira melhor. Alguém já leu o livro Mentindo com Dados? Como é que é? Mentindo. Um livro que chama Mentindo com Dados. Eu acho que é aquele do... Qual é o nome? Não vou lembrar o nome do autor. Oi, Rebeca. Conheço esse livro aí, muito bom. Muito bom, né? E eu sempre ficava preocupada de não estar mentindo com dados.
Sempre foi super preocupante para mim, nesse tipo de análise, em como que eu não vou mentir com dados. É. Porque é muito fácil você querer mentir com dados. Enfim, esse daqui foi o resultado de quando eu fiz com a classificação. A clusterização com a classificação. Certo. Então, vocês conseguem ver a diferença? Teve mais área, né? Mais escura, é isso? Isso, exatamente. Ele deu... Você identificou mais oportunidades do que o outro, é isso? Como é que eu tiro esse negócio agora daqui? Então, acho que tenta Ctrl Z aí. Não é? Não vai, não? Foi. Foi? Foi, sim. Foi de um pedaço aqui, peraí. Sobrou o outro aí. Pronto. Beleza, show. Deixa aqui. Então, vou clicar de novo aqui. Aí. Então, desse primeiro para a segunda análise, vocês podem enxergar muito mais oportunidade. Neste caso aqui, eu coloquei a oportunidade em azul. Então, os lugares que estavam em azul eram lugares que a gente podia atacar, né, em termos de aumentar a nossa área de entrega, que a gente ia ter mais pedido, e as áreas em laranja a gente poderia aumentar, mas não eram áreas tão prioritárias. Entendi. Legal. De novo, eu podia ter feito de outra maneira? Podia ter feito de outra maneira. Podia ter usado outras coisas? Podia ter usado outras coisas. Sinceramente, foi o que eu enxerguei, foi o que, nas minhas discussões com outros data sciences lá, eu entendi que eu podia usar. Né? Então, No final, você chegou num resultado que é interpretável, né? Você pode não entender, você não pode não conseguir interpretar o que está por trás daquilo, o porquê deles serem marcados, mas, tipo, Sim, aonde você quer atacar, você consegue identificar, entendeu? Exatamente. Por que aqui eu podia Agora, o aumentar? motivo realmente vai ser caixa preta, não tem jeito. Vai ser caixa preta, E aí, o que aconteceu? Eu peguei esses dados e joguei na mão dos analistas de negócio. Falei, gente, vocês estão expandindo a área aí de entrega do iFood? Vamos expandir umas áreas aqui que eu tenho umas sugestões? Porque eles passavam quase um mês para conseguir expandir uma área. Analisando dado e lendo, entendendo tudo como estava acontecendo. E a minha ideia ali era fazer um framework para que aquilo fosse muito mais rápido. Né? Essa era a ideia do estudo. Então, as áreas com mais oportunidades e que eram limítrofes à nossa área de entrega foram implantadas. E o resultado pedido nas 3 primeiras semanas foi de um aumento de 6% na média das entregas. Pô, legal. Para aquela área. Então, foi bem legal. Eu achei que foi até uma média boa aí. Logo depois que eu entreguei essa primeira parte do projeto aí, depois a gente ia colocar ele, aumentar ele em outros lugares, eu acabei saindo do iFood para ir para DP6, então eu não tenho mais os dados, infelizmente. Eu ainda consegui resgatar isso daqui, eu falei com o meu gestor, falei, você não tem aí para me mandar as imagens? Então nem isso eu ia conseguir compartilhar com vocês. Mas o que eu queria contar para vocês é isso. Vocês têm perguntas? Legal, muito bom, parabéns. Ficou sensacional, gostei bastante. Que bom. E o pessoal aí, alguém tem alguma dúvida? Fica à vontade aí, pessoal. Aqui no final tá meu e-mail e meu LinkedIn, se vocês quiserem me adicionar. O André falou, boa noite a todos. Está relampeando. Estão saindo, é o André. Não, beleza, André, tranquilo. Rebeca, é o Se Luciano. tiver para-raio, tá tranquilo. Tem uma pergunta, mas não relacionada diretamente ao estudo que você fez, basicamente ao resultado que teve naquelas regiões que o iFood não atendia. Não sei se eu não consegui captar e entender direito. São as favelas e tal. Houve alguma solução para isso daí ou realmente é uma coisa complicada por uma questão de segurança? É complicado por segurança.
E aí vocês incluem isso no estudo do dado de vocês. A gente não inclui, na verdade, a gente não excluiu essas áreas. Sim. Os dados que eu peguei dos centroides eram de pedidos que a gente já entregava e não eram só de logística do iFood, tá? Eram de logística, era da logística dos restaurantes. Então, o que deu para entender ali é que restaurantes que estavam no iFood não entregavam nas favelas. Entendi. Porque não sei se vocês já viram, tem um case interessante isso daí, mas eu acho que é aí no Rio, hein, Tiagão? Que fizeram um app para essas regiões. Eu não sei exatamente qual, mas que atendia algumas necessidades da região, mas eram os locais que fizeram isso daí. Sim. Então, eu achei bem interessante, porque eles conseguem até transitar tranquilamente e conseguem o respeito, porque realmente quem é de fora, eu acho que é complicado, né, para entrar nessa região e falar, vou trabalhar ali, porque, enfim, tem todo um ecossistema, né, uma logística dessas pessoas que estão nessas regiões. No censo, por exemplo, no IBGE, eles contratam pessoas que são 10 comunidades para poder fazer o papel de recenseador. Por causa de segurança e tudo mais, e também para quem mora lá é mais tranquilo, né? O pessoal já conhece e tal. Mas tem até um app, eu não vou saber dizer, mas eu acho que é até do Rio, viu, Thiago? É um app que eles fizeram para atender o pessoal de uma comunidade específica. Não sei se foi da Rocinha. Mas é bem legal a iniciativa. Eu não sei se foi da Rocinha, não sei qual que foi, mas eu sei que é interessante. E falando isso daí, você falando que eles contratam, realmente, o Santander, uma época, teve uma agência lá, eu não sei exatamente aonde, e só contratavam gente da comunidade mesmo para trabalhar, porque, enfim, que não tem jeito, né? É bem complexo, bem complexo. Sim. O Dario escreveu... O Dario perguntou aqui, ó, gostaria de saber como faz ou já fez alguma previsão futura sobre entregas com os dados que tinha. Dario, você não tem ideia do que é fazer previsão de entrega no iFood. A gente tentou algumas vezes, tinham algumas pessoas que estavam só focadas nisso, né, lá no iFood. Eu não estava focada, não tentei fazer. Eles mexeram com o Profit para tentar... né? Ou do Python? Tem o do Python também? Tem o do Python. Ah, tá. Eles tentaram com o Profit, eles tentaram com algumas outras ferramentas, mas lá no iFood a gente tinha uma questão de sazonalidade, a gente tinha um problema muito, muito sério, que não é um problema, na verdade, que é cupom, e o pessoal do marketing decidia cupom, às vezes horas antes de mandar o cupom, e aí quebrava todo o histórico de previsão de pedido. Mudava preço, mudava a taxa de entrega, tinha muita variável de mudança ali e a gente acabava não conseguindo fazer de uma maneira muito eficiente esse pedido. A gente conseguia fazer de uma maneira bem eficiente, a gente conseguia ver a variação que podia acontecer. Então, um dia que ia vender mais ou não, mas a quantidade exata, não. Mas tinha algumas formas de vocês investigarem e tentando achar subnichos mais homogêneos, por exemplo, sei lá. Eu imagino que tem restaurantes que tem, por exemplo, lanchonete e restaurante, né? Sei lá, vamos supor que o restaurante ele abre de noite, a lanchonete abre de manhã ou de tarde, sei lá. E aí, tipo, se você botar os dois juntos, obviamente os horários são totalmente diferentes, vai quebrar tudo. Não, tudo isso era analisado. Mas se você, por exemplo, sei lá, você fez aí a clusterização para os pedidos. Aí, sei lá, você fazia uma clusterização para o tipo de restaurante, por exemplo. Aí você pegava só aqueles caras que atendem naquele horário e aí você ia isolando as variáveis. Mas aí eu ia ter, assim... complexidade, entendeu? Eu acho que chegaram a fazer isso. Esse foi um tipo de estudo que eu fiz quando eu estava analisando os valores de taxa de entrega. Eu fiz por tipo de restaurante, por horário de entrega.
E eu acredito que eles chegaram a fazer, mas até quando eu saí do iFood não estava tão legal assim. Eles continuavam trabalhando no modelo, mas não estava tão legal. Acho que estava com uma acurácia de 70% ainda. Precisava dar uma melhorada aí para entrar em produção mesmo, para a gente ter previsão de pedido de verdade. Que nem previsão de Legal. meteorologia nos Estados Unidos, que fala, vai chover, e chove. Ótimo. Tem mais alguma pergunta aí, pessoal? Rebeca, deixa eu perguntar uma Fala aí, coisa. Fábio. Você falou que era meteorologista, não é isso? Isso. Já foi tudo, Aí, né? Foi engenheiro, foi meteorologista. não, mas meteorologista, assim, se eu entendi bem, foi o que você se formou. Não Isso. exatamente o que você trabalhava. Não, Sou beleza. formada, sou cientista atmosférica. Aí, uma pergunta é a seguinte: como é que foi essa transição, assim, da meteorologia para TI e, consequentemente, essa Tá. ciência de dados, né? Eu perguntei isso Então, porque, foi na muito, verdade, acho que foi muito natural para mim. uhum, Sempre trabalhei com TI, né? Sempre mexi com TI, sempre gostei muito de computador. E meteorologia, no final das contas, as pessoas Meteorologia tem tudo, né? têm Estatística. então, as pessoas têm uma visão errada de meteorologia e acham que tem a ver com geografia. Muita gente fala assim, então você estuda geografia? Eu falo, não, geografia eu não estudei na Então, faculdade, né? Eu estudei física, estatística, programação, matemática, cálculo, mas geografia eu não é que tive. o pessoal acha assim que meteorologista é o quê? A Maju, né? Maju do jornal. E a Maju, gente, eu Pega lá o preciso texto elucidar pronto lá isso. e começa a falar lá, vai chover, não sei aonde. Eu preciso Claro, óbvio. elucidar isso. No Brasil é proibido meteorologista fazer previsão de tempo no jornal. Todo mundo que vocês veem lá apresentando o tempo, a Maju e etc., não são meteorologistas. Jornalistas. E a única que é meteorologista é a Laura Ferreira da Band, mas ela fez jornalismo logo depois. aham. Não, e detalhe, né? Na verdade, jornalismo, os caras estavam querendo que não fosse obrigada a pessoa se formar, né? Na Pois verdade, eu não não, precisa, não eu precisa ter. sinceramente não entendo como é que é essa lei aí. Eu cheguei a fazer algumas matérias no jornalismo de curiosidade. De novo, eu sou muito Na curiosa. verdade, não precisa ter faculdade de jornalismo para ser jornalista. Mas Exato. tem que ter assinado lá jornalista, né? Tem que ter uma carteira de jornalista, alguma coisa assim, mas eu não sei se precisa ter faculdade. Deve ter que pagar algum conselho aí, provavelmente. Não, eu perguntei porque, assim, Conselho sempre tem. eu fiz física, né? E aí eu fiz disciplinas, acho que de cálculo, acho que de física também, com o pessoal da Na USP, meteorologia, né? Não, eu fiz no na Rio. UFRJ. Aham, lá na Ilha do Fundão. Lá. Isso, aí lá tem Na Centro COP? de Ciências Matemáticas e Naturais, que aí Na COP? reúne Oi? física, geografia, meteorologia. Não, não é na COP não, Thiago, é no CCMN, Hum, Centro de Ciências Matemáticas e Naturais. Aí você junta física, geografia, meteorologia, e astronomia e por aí vai. eita. É um bocado de coisa, entendeu? No instituto que eu estudava era bem legal, porque a gente tinha geofísica, que é quem estuda da Terra para baixo, né, da Uhum. superfície para baixo, a astronomia, que estudava a atmosfera, e Pra si. o meteorologista, que estudava a atmosfera, e a astronomia, que estudava da atmosfera para cima. Era bem legal, a gente Eram dominava ali, ó. os extremos, né? Mas aí, para completar minha pergunta, seria o seguinte, né? Pelo que você vê, do que você está vendo hoje do mercado e tal, é obrigatório, tanto, por exemplo, eu vi que você trabalha com Python, né? Machine Learning, e também usa alguma outra linguagem de programação, ou somente Python mesmo? Olha, R, ou... isso é uma discussão bem, bem grande já no mercado. Eu mexi com R na faculdade, mexi com Fortran na faculdade. Também. Falou que aprendeu Java também, né? Te traumatizaram também. Java, Fortran 77.
E Pascal. Pascal, Desde- não, vários modelos meteorológicos ainda usam Fortran até hoje. E, Já deve ter deserdado até teu filho já, depois que aprendeu Java, aquele negócio de herança lá, Jesus Cristo. nossa, era desesperador Java. Eu não posso falar, eu trabalhei na Sun, que criou o Java, eu não posso nem falar mal do Java. Mas o que eu entendo hoje é muita polarização no Python, menos gente usando R, eu acho que talvez seria mais interessante mais pessoas usando R, mas para o mercado ainda está indiferente. No iFood tinha gente que usava R, tinha gente que usava Python. Não tinha ninguém que usava Julia. Pelo menos, graças a Deus. Mas, assim, eu acho que de todas essas, SQL eu acho que é o básico, você saber. Agora, se é R ou se é Python, SQL todo mundo usa, né? exatamente, SQL você vai usar. Mas R ou Python eu acho que não tem muita diferença, não. No mercado, se você sabe R, se você sabe Python, e eu acho que a transição também não é uma coisa muito complicada, de R para Python, de Python para R. São parecidos até, né? Não O acho. Python é muito mais hardcore No na caso, programação, né? O R é mais tranquilo, na minha opinião. Eu pelo no menos, caso tenho do dificuldade com SQL, para poder fazer a garimpagem de dados, né? Ou não? O SQL, sim. O SQL eu usava bastante para fazer os datasets que eu Pra precisava, trazer para o para local, juntar né? as coisas, para juntar as coisas. Aí depois eu jogava no Python para fazer todo o resto da análise. Saquei. Muito obrigado. Imagina. E tinha Hive lá também no iFood ou não? Tinha Hive? Não, Não. não tinha, Qual não. era o que? A não Mais ser que tivesse SQL? alguma Era o quê? squad usava, mas eu não lembro de ninguém usando Hive, não. Você usava o que? Mais SQL? Era o quê? SQL mesmo. SQL mesmo? Beleza. Era uma tristeza. Pô, lá na UI me traumatizaram lá com o Spark SQL. Jesus Cristo, aquela tela preta lá, caraca. Então. Só tinha TI naquele negócio, eu ficava louco, né? Assim, é super gostoso. Cara, eu fiz estatística, cara. Eu não Eu tô há sei. 2 meses sem programar de verdade, assim, sem ficar programando, que agora eu não contei isso pra vocês, né? O que eu tô fazendo agora. Agora eu tô numa área totalmente diferente, ainda de análise de dados. Eu tô trabalhando com marketing digital numa sala de performance. Então, a gente pega os dados de ads, do Google, do Facebook, todas o tagueamento das páginas, dos aplicativos. É uma área bem legal, assim, é super legal, tem muito mercado ainda, é uma área meio inexplorada por data science. Pô, tu podia fazer um vídeo desse pro Statdados, cara. De marketing digital. Pode ser, Legal. Muito pode maneiro. ser. Show de Ou bola. eu até posso indicar alguém que talvez saiba até, trabalha mais tempo que eu, mas é bem legal, assim, é uma área que eu já queria trabalhar há algum tempo e surgiu a oportunidade aí, a gente pega, Cara, né? eu sempre achei marketing fantástico, cara. Assim, Eu também. não tenho a menor noção, sou um bosta de marketing. Não, e a sala de performance é muito legal porque é baseado no War Room, né? No quarto de guerra. Então, você tem que estar com aqueles números ali muito bem alinhados e, tipo, como melhora, não melhora. Eu descobri uma ferramenta, chama TUNED, que ele fica escutando a televisão e ele faz por reconhecimento, por inteligência artificial, por reconhecimento da música ou da fala, ele pega que horas que a propaganda foi ao ar. Caraca. Porque o Ibope tem isso, mas o Ibope demora 10 dias para te mandar e são, acho que, 15 canais. E o TUNED tem muito mais canais Caramba. e é muito legal, muito legal. Depois, se vocês quiserem procurar na internet, eu posso compartilhar também. Mas é, assim, uma ferramenta que a gente pegou lá. Então, como que a ação offline de televisão atinge a ação online? Bastante coisa ainda para aprender. Pô, show de bola. Ah, você falou também que tinha você estava estudando lá, não lembro, você mandou mensagem uma vez falando. Model Mix Marketing. Mix É, Marketing.
MMM. É muito, muito interessante o assunto também, né? Que é Se pudesse compartilhar algum como link que você... também. Posso compartilhar. Me lembra depois de compartilhar todos eles. É como que você divide o seu dinheiro de marketing para os canais. É tipo o market share dos canais, né? E como você pode melhorar isso. É bem legal. Legal demais. Beleza, então, pessoal. Pô, obrigado demais, Rebeca. Foi sensacional a live. Bom que vocês gostaram. Agregou Fantástico. bastante conhecimento aí pra galera. Pô, muito Muito legal. obrigado. Houve várias perguntas, né, o que demonstra aí que o assunto foi interessante pra caramba e show de bola. Obrigado. Gente, eu tô aberta aí para conversar quando precisarem. Legal. Eu Tá vou, certo, obrigado. eu vou subir depois a live aqui lá na comunidade e eu coloco lá os links, boto lá o LinkedIn da Rebeca também, para se vocês quiserem mandar alguma mensagem e tudo mais. Legal. Ela é super tranquila, como vocês puderam ver aqui, conversa de boa com a gente aqui. E então, obrigado aí pela participação de todos. Hoje a galera veio em peso aí, várias figuras aí famosas, né, além da Rebeca. Valeu, galera. Eu vou me Valeu. despedir aqui também, porque amanhã eu tenho que estar lá no IME, 8 horas da manhã, lá na Boa Urca. sorte Eu amanhã. moro na Zona Norte. Sou Beleza. pobre. Vai lá. Valeu, galera. Tchau. Valeu. Mais. Valeu, Tchau, Tchau, obrigado. tchau. tchau. Tchau, Falou. tchau. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite, galera. Tchau, valeu. Boa noite.